As parábolas de Jesus. A parábola da semente germinando secretamente. A parábola da semente germinando secretamente é uma parábola de Jesus registrada apenas no Evangelho de Marcos, Marcos 4, 26, 29. Apesar de ser uma parábola pequena, ela possui um significado muito profundo. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último, o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice porque é chegada a colheita. Marcos 4, 26, 29. Contexto histórico da parábola da semente germinando secretamente. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos revela que Jesus contou a parábola da semente germinando secretamente enquanto falava a uma grande multidão. Provavelmente essa era uma daquelas situações em que Jesus ensinava a multidão falando de um barco. Esse mesmo capítulo registra outras parábolas de Jesus. Uma delas é a parábola do semeador, que possui uma relação muito próxima com a parábola da semente germinando secretamente. De forma direta, é possível dizer que ambas as parábolas ensinam o mesmo princípio, porém de ângulos diferentes. A parábola do semeador destaca a responsabilidade humana, isto é, a semente que cresceu e deu fruto foi aquela que caiu em um solo bom. O bom solo é uma representação de um coração que responde de forma favorável à pregação do Evangelho. Já a parábola da semente germinando secretamente enfatiza a soberania de Deus. Ela aplica a verdade de que o coração do homem só pode ser favorável à pregação do Evangelho se antes ele for regenerado. A explicação da parábola da semente germinando secretamente. Na parábola da semente germinando secretamente, Jesus descreve o reino de Deus. Ele compara o crescimento do reino com um agricultor que espalha a semente sobre a terra. Então, misteriosamente, as sementes germinam. Com isso, Jesus enfatiza que o agricultor não sabe explicar como esse crescimento ocorre. Até é possível descrever, documentar cientificamente e conhecer as etapas do processo de germinação, porém entender completamente esse processo ninguém consegue. É o mistério da vida. O homem tenta imitar artificialmente, mas não consegue, de fato, reproduzir a vida. Jesus então ressalta que tudo que o agricultor faz é confiar. Ele sabe que a semente germinará, crescerá, amadurecerá e, por fim, chegará o momento certo da colheita. Podemos notar esse mesmo princípio no reino de Deus. Não sabemos exatamente como explicar a germinação, o crescimento e a frutificação do Evangelho no coração do homem. Esse desenvolvimento pertence somente a Deus. Sabemos apenas que ele ocorre de maneira perfeita, preparando o homem para o dia da colheita. O apóstolo Paulo também fala sobre esse processo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. 1 Coríntios 3, 6. Quem é o homem agricultor da parábola da semente? Aqui muitas tentativas de alegorização acontecem. As pessoas geralmente procuram atribuir significados individuais a cada elemento das parábolas de Jesus. Isso com certeza é um erro. Nesta parábola em questão, geralmente os pregadores identificam um homem agricultor como sendo Jesus, que semeou, e na ocasião certa virá para a ceifa. Claro que existem fundamentos bíblicos para tentar supor esse significado. Um exemplo disso é a parábola do joio e o trigo. Nela, o próprio Jesus atribuiu o papel de semeador ao Filho do Homem, Mateus 13, 37. O mesmo ocorre no livro do Apocalipse, onde o Filho do Homem é descrito como tomando a foice e ceifando, Apocalipse 14. O problema com essa aplicação é que se Jesus for identificado como o agricultor desta parábola, outros problemas incontornáveis acontecerão, como por exemplo, a implicação de que Jesus é o homem que dorme noite após noite e acorda dia após dia, sem ter controle algum sobre a germinação da semente. Claro que não faz sentido pensar que Jesus desconhece o processo de germinação e crescimento a qual o desenvolvimento do reino de Deus foi comparado. Certamente essa ideia é completamente estranha ao texto bíblico.
A melhor interpretação identifica o agricultor como apenas um auxiliar, isto é, um operário que trabalha em prol do reino de Deus. Essa interpretação ao entender que o agricultor desta parábola é o ministro do Evangelho. Essa interpretação também concorda com o que escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, 6 e Filipenses 1, 6. Uma dica válida para quem quer aprender a interpretar as parábolas de Jesus é sempre se concentrar no ensino principal da parábola, ao invés de tentar aplicar significados a cada elemento dela, pois isso certamente provocará alegorias que desviarão o foco central do texto. Lições da parábola da semente germinando secretamente. Podemos tirar algumas lições valiosas desta pequena parábola. Em primeiro lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus é soberano e somente Ele tem o controle da operação da salvação. É Deus quem dá o crescimento, e isso é uma obra exclusiva dele. Algumas pessoas acreditam que podem colaborar com Deus no processo de salvação, mas perceba a expressão porque a terra por si mesma frutifica. Essa declaração no original literalmente se traduz como automaticamente, isto é, ela ocorre sem nenhuma influência externa. Em segundo lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Quando uma semente é plantada, ela germina, cresce, amadurece, produz frutos, e se não for colhida no tempo certo, acaba morrendo. Esse princípio também traz uma lição importante sobre o agir de Deus. É Ele quem dá o crescimento, e também é Ele quem sabe o momento da colheita. Esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o bom propósito da vontade soberana de Deus. Em terceiro lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que a colheita é o momento da vitória. A colheita terá a hora certa para acontecer. Ela não ocorrerá nenhum minuto antes e nenhum minuto depois. Devemos aguardar ansiosamente esse dia, confiando que Deus está no controle, mas apenas Ele é quem sabe quando esse dia virá. Nesse dia tão glorioso, os ímpios serão separados dos santos, e o reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. Nesse dia estaremos para sempre com Ele. Em quarto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma com que o Evangelho impacta a vida de alguém, mas isso é impossível. Somente Deus conhece esse processo plenamente. Alguns tentam estabelecer métodos que supostamente possam manter as pessoas na igreja. No entanto, nosso papel é no máximo regar, pregando simplesmente a verdadeira palavra, pois o crescimento quem dá de fato é Deus. Algumas pessoas se julgam estrategicamente importantes, como se pela sua capacidade de pregar ou liderar uma igreja local, alguém fosse realmente salvo. Alguns dizem, esta igreja está lotada porque eu prego aqui todos os domingos, ou então, aquela pessoa só se converteu depois da minha pregação evangelística. Coitados! Indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Apolo é reconhecido entre os estudiosos como um dos maiores pregadores da história da igreja. Porém, nenhum deles foi responsável pelo crescimento do evangelho no coração do homem, 1 Coríntios 3, 6. O mesmo Paulo reconhece a incapacidade humana nesse processo. Por isso ele afirma de forma extraordinária que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Em quinto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o cristão deve ser paciente como um agricultor. Para nós que pregamos a palavra de Deus, a perseverança e a paciência é algo essencial. Quando semeamos o evangelho, não devemos desanimar quando não vemos resultados imediatos. Jesus nos ensinou que esse processo exige paciência. O agricultor dorme e acorda, dia após dia, até que de repente, de maneira maravilhosa, a semente germina e desponta na terra. Assim como a semente amadurece no tempo certo, assim também o fruto do trabalho do pregador aparecerá. Tiago escreve: tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera.
Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7, 8. Como foi dito, apesar de a parábola da semente germinando secretamente ser uma das parábolas mais curtas que Jesus ensinou, seu significado e suas lições são fundamentais para todos os verdadeiros seguidores do Senhor. Obrigado por assistir o vídeo e que Deus abençoe.